Saudações, pessoas. Então isso aqui seria a parte 2 do filme Hall, né? Onde eu vou falar sobre algumas coisas que já fazem parte da nossa vida e qual o interesse desse tipo de filme ser produzido e as intenções, tá? Vejam bem, algumas coisas que esses caras gostariam de implementar e fizeram todo esse processo, elas já caíram no senso comum, já fazem parte da nossa vida e já está assim instalada e apenas sofrem upgrades, vamos assim dizer. Por exemplo, vamos falar do movimento LGBT. O movimento LGBT aqui no Brasil, ele teve a sua primeira manifestação, ou seja, a sua primeira passeata gay em 1996. Um grupo de mais ou menos 2.000 pessoas, já falei isso em outros vídeos, tá? Se juntaram e começaram a promover então aquilo que hoje nós vemos como a parada gay, etc. Começou em 1996. Nesse mesmo ano, tá? Isso aconteceu no meio do ano. Nesse mesmo ano, no final do ano, eles já estavam entrando com todo o esquema de processo, de legalização de casamento, toda esse aparato, toda essa merda, tá? Então vamos analisar da seguinte forma. Hoje nós estamos em 2017. Então já se passaram 20 anos de propaganda gaysista, de todo esse movimento, etc, etc. Então hoje as pessoas já estão acostumadas, já caiu no senso comum, as pessoas já não estranham mais personagens homossexuais, as pessoas já vai levando isso como se fosse normal, o negócio está cada vez mais aumentando, tá? Mas antes de chegar nisso, que nós temos uma clara ação para destruir a família, tá? O movimento LGBT ele tem um objetivo sim, que não é ajudar gays, não é para garantir direitos de ninguém, de gays, não. O objetivo é destruir a família. Antes disso, para chegar na destruição da família, primeiro nós inventamos, então produzimos o divórcio. Quando foi instituído o divórcio, tá? Ele abriu portas já para essa destruição familiar. Por quê? Como funciona isso? A partir do momento que você tem consciência que você precisa dar um passo definitivo para algo que vai mudar assim a sua vida para o resto dela, você precisa tomar uma decisão séria. É algo sério. Você chegou num ponto que agora você vai precisar ter responsabilidade, amadurecer. Você vai precisar se tornar uma pessoa responsável por uma nova vida com uma outra pessoa. E isso é algo que você vai assumir para o resto da sua vida. A partir do momento que você abre a possibilidade de que eu posso fazer de qualquer jeito, se não der certo eu largo, tudo mais, você cria na cabeça das pessoas essa falta de responsabilidade em dar esse passo. Esse lance de poder abrir mão de algo grandioso a qualquer momento, então isso não torna tão grandioso assim. Então, eu caso, não é certo, separo, foda-se. Então você já abre vários pontos para a destruição dos casamentos e das famílias. Depois, eu já falei isso em vídeo, né, que isso foi, através das novelas, ganhou muita força, né, aqui no Brasil, essa questão do divórcio. Depois, então, nós entramos com a questão LGBT, onde nós temos o objetivo de destruir aquilo que é conhecido como família e criar novos tipos de uniões, né, que vamos dar o nome de família. Tá? Vamos unir, sei lá, 3 pessoas, 5 pessoas, 2 pessoas do mesmo sexo e vamos chamar isso de família. Então você parte para um outro nível de destruição familiar. E nós observamos que isso tem dado muito certo. Depois de 20 anos, então, quando nós temos a agenda LGBT assim, instalada, está funcionando e a partir de agora nós vamos apenas aplicar upgrades, né? Como por exemplo ideologia de gênero e outros tipos de modalidade de união, abre-se aspas, familiar. Então você pega o nome de fato daquilo que era colocado numa família, você pega a família e usa esse nome para dar a qualquer coisa o nome de família. Então você cria, toda essa confusão destrói a família dessa forma. E 20 anos depois nós conseguimos observar a quantidade de jovens desajustados que nós temos na sociedade devido a uma óbvia degradação familiar. Tá? Após isso, depois que isso já está preparado, já está tudo instalado, já está tudo fodido, nós precisamos sim continuar com o esquema de controle e destruição. Então nós precisamos ampliar as nossas frentes. E o que está em alta agora? E o que eu vejo exatamente
como eu já observava, né, há 20, 15 anos atrás, que eu lembro disso, eu participei desse processo, dessa ascensão do movimento LGBT, eu observo que, da mesma forma, está acontecendo com esse movimento vegetariano, vegano, ecológico e todas essas coisas que implicam numa destruição do mundo. Há muitos anos atrás, quando surgiram na internet, eu participei dos primeiros debates, né, contra essa agenda LGBT e tudo mais, as pessoas falavam da mesma forma que vegetarianos falam hoje em dia. Não, porque isso é só uma questão das pessoas se amarem, isso anos atrás, tá? No início do movimento LGBT. O direito que não sei o que, se as pessoas se gostam, papapá. Hoje o que nós vemos? Pessoas que falam assim, não, mas é só um método, uma maneira de se alimentar. Conseguem perceber? Como eu já disse no outro vídeo, ressalto. As pessoas começaram a se levantar contra o movimento LGBT, contra o movimento feminista e algumas outras coisas, porque isso surgiu de uma maneira muito forte nessa ascensão do movimento da direita aqui no Brasil. Mas, grande merda, porque quando surgiu esse grande movimento, essa ascensão da tal direita, o movimento, por exemplo, feminista, gaysista, ele já estava instalado, já não tinha, o bagulho já está ali, já caiu no senso comum. Agora, eles vão partir para os upgrades, como eu já disse, ideologia de gênero e tudo mais. Então, as pessoas ainda não perceberam essa ação desse movimento vegano ecológico. Eles não perceberam ainda, porque esses assuntos, eles não faziam parte das pautas dessa ascensão da tal nova direita. Então, as pessoas ainda não perceberam o tamanho do mal que está ali escondido atrás desse movimento. Por quê? Vejam a gravidade disso daqui. Fiz um vídeo também, eu vou deixar os vídeos que eu estou comentando, que eu já falei sobre esses assuntos, eu vou deixar na descrição aqui, tá? Comentei que já existe para o combate do aquecimento global, para evitar a destruição do mundo, já existe alegando uma sugestão de você substituir a sua alimentação por uma alimentação vegana. Porque quando você substitui a sua alimentação normal por uma alimentação vegana, você evita que os bichinhos morram, você não estraga o ambiente, você não precisa produzir pastos para alimentar o boizinho, etc, etc. Uma caralhada de mentiras e engodos que as pessoas acreditam de fato que isso vai salvar o planeta. O interessante é que o planeta não precisa ser salvo. Não existe um caos ambiental, um caos que vai levar o planeta Terra a uma destruição. É óbvio que é mentira, mas nós precisamos criar esse monstro para que as pessoas possam combater. Isso tem uma força muito grande, porque não são sugestões. Eu estou sugerindo que você, isso aqui é uma sugestão, faça isso. Só que se você não fizer, o mundo vai acabar. Então, então você é culpado. Então não é uma sugestão, é uma imposição. Porque ou você faz isso ou o mundo acaba. Então, você começar a controlar as pessoas através desse jogo e também controlar a sua alimentação, vai ter, assim, obviamente, grandes escravos que aceitam tudo. Sem contar, nos vídeos que eu já fiz sobre a farsa vegana, toda a condição que uma pessoa que evita comer carne sofre. Todo esse lance que dá para ver sem proteína, é tudo lorota. É tudo mentira. Se você pegar pessoas que sempre comeram carne, que tinham uma vida saudável, pessoas do campo, meus parentes de Minas morreram com 90, 100 anos. Hoje você pega esses povinho retardado vegano, você observa que você olha para um cara, você vê o tipo de vida que ele leva, as coisas que ele faz, o que ele come, se chegar com uns 50 anos com uma certa saúde, já é um milagre, tá? Então, essa coisa de você combater a destruição do mundo é muito pesada. Então vejam só que interessante. Isso vai chegar no assassinato de seres humanos. Como que isso vai acontecer? Porque quem dita as regras são essas pessoas que estão fazendo essas sugestões. Alimentar, por exemplo. Então, nós, com esse poder de controle, nós vamos ter o poder também de definir aquilo que é bom e aquilo que é mal. Quem são as pessoas boas e as pessoas más? Quem são as pessoas boas? Aquelas pessoas que aceitarem todas as nossas sugestões. Que é, por exemplo, você ter uma alimentação vegana.
Se você não tiver essa alimentação vegana, você pode ser uma pessoa do mal, porque você não quer abandonar os seus instintos selvagens de carnívoro, desgraçado, louco e sedento por sangue, como foi colocado no filme, que eu falei na primeira parte desse vídeo. Você é o inimigo, você é uma pessoa do mal. Então, com essa base de pessoas que não estão favorecendo para a salvação do planeta, eu tenho como acusar todos os meus opositores de inimigos, de pessoas do mal. E vocês acham que isso é loucura? Sem contar que isso também está atrelado, antes de eu falar ao ponto que nós já estamos, e evidenciar o que de concreto já acontece, também temos a questão do apego aos animais. Então nós precisamos equiparar os seres humanos com os animais, de uma forma ou de outra. É interessante que nesse mesmo filme Hall, que eu falei na primeira parte, um momento do filme, a protagonista fala que os macacos que se sofrem um determinado tipo de estupro, eles sentem da mesma forma que uma mulher. Então, os animais têm direito, então, ou seja, são a mesma coisa. Ela faz essa colocação no filme. Então, nós precisamos amar os animais. E, de fato, os seres humanos amam certos animais. Que nem cachorro, por exemplo, que é a ponta de lança de todas as propagandas ambientalistas e defesa dos animais e anti-carne. Todos encabeçado por cachorro na sequência gato. Então, claro, nós gostamos, eu gosto do meu cachorrinho novo, eu gosto. Esse amor vai ser usado contra nós. Porque em nome desse amor, eles vão exigir que você negue outras coisas, como por exemplo a sua própria alimentação. Então isso é muito pesado. Você se sente culpado, você sente que a causa é justa porque existem algumas verdades no meio, que nós precisamos de uma alimentação balanceada, isso é fato. Nós temos sim amor pelos nossos animais de estimação. Então isso será usado contra nós, então existe meia verdade, isso engana muito bem. Então se vocês acham que o que eu estou colocando é loucura, eu vou deixar na descrição aqui o vídeo, né, onde eu falo sobre o garotinho das reflexões. Onde ele fala, eu não estou inventando isso, ele fala abertamente que ele é favorável ao extermínio de pessoas que simplesmente abandonam um cachorro ou maltratam um animal. Ele fala que se for pego em flagrante essa pessoa, ela não tem direito a julgamento e tem que ir para a forca. E que nós temos sorte dele não ser um presidente ou um líder, porque é assim que ele faria. Então vejam, ele determina quem é bom e quem é mal. Naquela questão ele coloca essas pessoas que abandonam o cachorro, por exemplo, como as pessoas más, grandes vilões que precisam ser destruídos. Então ele se arroga num detentor do bem, ele sabe o que é certo e aquilo que é errado. Então, por uma determinação de uma pessoa, não da ordem, não de algo superior, ele determina o bem e o mal. E o mal ele extermina. Agora, esse mal é propriamente um mal? Então, se você não aceita ter uma alimentação vegetariana, você pode ser considerado uma pessoa do mal que precisa ser exterminada. Nós vimos agora recentemente essa questão da extrema-direita nazista. Então, se você não cumprir aquilo, que quem está propagando isso, se você não se sujeitar àquilo que eles estão impondo, você é uma pessoa extremista e um nazista. Você pode ser, inclusive, preso ou exterminado por isso. Então, observem o tamanho da monstruosidade. Eles começam alegando que nós estamos espalhando algo de bom, dando mais liberdade e defendendo você, te protegendo do mal enorme e até mesmo da destruição do seu próprio planeta. Então nós vamos impondo essas condições. Como é que funciona? Se você obedecer o que nós estamos impondo, ok. De qualquer forma você vai se fuder. Porque quando você se sujeita a esse tipo de coisa, você está se autodestruindo. Se você não se sujeita a esse tipo de coisa, eles o destruirão. Então, o que nos resta fazer? Combater essa merda. Como que nós vamos combater essa merda? Entendendo como essa merda toda funciona. Como é o mecanismo, como essas pessoas pensam, como essas pessoas agem. Agem através da propaganda, através desses filminhos. Ora,
um filminho mais harmonioso, um filminho mais bonitinho, como aquele do Porcão, que eu falei aqui no meu canal também, o tal do Okja, um filme mais bonitinho, onde também ali é feita a imposição da questão vegetariana e uma repulsa, uma renúncia ao esquema de comer carne. E nesse outro filme mais chocante, mas também onde é apresentado de uma maneira bizarra, mas sim, como o ser humano se torna um animal só pelo fato de ele comer carne. É você destruir a ordem. É você realmente deixar a pessoa perdida. Impedir que a pessoa faça aquilo que é normal da sua própria natureza. É essa a intenção. E nós, com isso, nós sim chegamos lá no começo. Nós começamos lá no comecinho com, primeiro, destruir a família. Em vários processos. Conforme nós vamos destruindo a família, nós vamos produzindo seres humanos cada vez mais desajustados, cada vez mais longe da realidade. E quanto mais longe essas pessoas da realidade ficam, mais fácil elas vão aceitar todos esses absurdos, até chegar no ponto onde nós vamos ter a legitimidade para exterminar as pessoas que fizerem aí uma oposição ao que está sendo imposto. O interessante é que toda essa degradação promove que o grupo que faz a oposição seja cada vez menor. Porque quanto mais idiota nós tivermos na sociedade, mais vão aceitar toda essa palhaçada. Então o grupo que pode fazer uma certa oposição ele é cada vez menor. Isso acaba chegando no quê? No óbvio extermínio. Tá? Pessoas, nós temos que entender que sociedades começam e se destroem. A nossa sociedade atual, ela está em decadência. Isso é óbvio. E não é nada difícil acontecer com a nossa sociedade como aconteceu com Roma. Quando eles começaram a abandonar todos os valores morais e toda a ordem que mantém as coisas, vamos assim dizer, funcionando, tudo aquilo ruiu. E é o que está acontecendo com a nossa sociedade. E é aquilo que eu falei, eu ressalto mais uma vez. Temos que formar boas pessoas. Temos que estudar e resgatar os valores. Porque o que eu tenho esperança é realmente de reconstruir as coisas depois dessa ruína. Ok? Bom, enfim, era isso que eu tinha para comentar então sobre esse lixo desse filme Hall, tá? E também sobre como essas coisas estão avançando na nossa sociedade. Ok? Vou deixar alguns vídeos de referência na descrição desse vídeo aqui. Meu muito obrigado a todos vocês e até os próximos vídeos. Valeu, fui!